Seja muito bem-vindo ao canal Escatologia Consumada. Que bom ter você aqui, refletir junto comigo sobre um tema que, por muitos anos, foi motivo de medo, ansiedade e muita expectativa em todo mundo cristão. Hoje o papo é sério, mas com aquele toque de leveza, vamos falar sobre aquela famosa frase que ecoa em muitas igrejas por aí. Jesus está voltando. Pois é, pega sua Bíblia, abra o seu coração e segura o fôlego. Vamos ler uma passagem da Bíblia, assim como está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 34. Olha o que nos diz. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Essa passagem é muito importante porque nós vamos contextualizar ela e assim nós temos uma melhor compreensão. E é justamente com base nessas palavras de Jesus que vamos juntos analisar o contexto e entender porque muita gente até hoje vive alimentando uma expectativa que já deveria ter sido resolvida há tempo. Agora, antes de começar, já te peço aquele convite especial. Se você ama estudar as Escrituras, a palavra de Deus, e gosta de mergulhar nas verdades bíblicas, já se inscreve aqui no canal Escatologia Consumada, ativa o sininho, deixa o like e compartilha esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir mais essas grandes verdades. Então isso é muito importante para nossa meditação, esse tema, e é neles que vamos mergulhar agora mesmo dentro da palavra de Deus. Portanto, como diz a passagem em Mateus 24, 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O versículo 35 dessa passagem, ela reforça claramente que as palavras de Jesus Cristo, elas são fiéis e verdadeiras. Se são fiéis e verdadeiras, o que agora resta para nós? É acreditar. Agora confirmar o que Jesus Cristo falou. Está escrito, está escrito. Voltamos aqui. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas. Mas quais são as coisas? Se nós olharmos, voltarmos aqui para o versículo 1 até o versículo 3, nós vamos entender quais seriam essas coisas. Versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Vejamos que o Senhor Jesus Cristo está conversando ali, não é com a igreja, não é com o mundo religioso, não, era somente com os 12 discípulos. Então, continuando aqui, Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. De que o Senhor Jesus Cristo está tratando que não ficaria pedra sobre pedra? Justamente do templo. E quando isso ia ocorrer? Dentro daquela geração, nós já lemos. Vamos ver mais outras coisas. Versículo 3. E, estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, diz-nos, quando serão essas coisas? Olha só, que coisa? Ele já falou, era a queda do templo. Continuando, e que sinal haverá da vinda e do fim do mundo? Bom, da sua vinda. Então quer dizer que ele, Jesus Cristo, teria que vir dentro daquela geração. Isso é fato, as palavras do Senhor Jesus Cristo são fiéis e verdadeiras. Para isso, também os discípulos ainda perguntaram, e do fim do mundo? Mas na verdade em si, essa questão é só uma questão de tradução, em outra tradução fala século, porque na verdade em si, não é o fim do mundo cósmico, o mundo global, não. Na verdade, era o fim daquele pacto em que eles estavam vivendo sobre a jurisdição da lei de Moisés. Porque na verdade em si, entendeu? Por duas situações. O mundo físico, a Bíblia diz até mesmo que em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4,
versículo 4, que uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Ou seja, então são os povos, as gerações dos povos que se acabam, mas a terra permanece. Por outro lado, se nós não é a terra, se não é o mundo cósmico, na verdade em si é a geração, ou seja, em si é o pacto, o antigo pacto, a velha aliança que ia ter seu fim dentro daquela geração. Podemos ver isso em Hebreus capítulo 8 e versículo 13. Dizendo nova aliança, olha só, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Portanto, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, ele se referiu à questão da sua vinda dentro daquela geração. Portanto, o que nós agora vamos analisando na palavra de Deus, vamos discorrer dentro da palavra de Deus, são buscas de mais provas, busca de mais evidências deste evento. Porque, como diz a palavra de Deus, a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela estava realizando ali algumas situações que se cumpririam dentro da vinda dele. Uma das coisas que nós vamos falar agora aqui é exatamente a grande tribulação. Estava inserido na vinda do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 24, versículo 21, é o que diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Essa grande tribulação em si estava inserido dentro do mesmo contexto da vinda do Senhor Jesus Cristo, que se encerrou dentro daquela geração. De Mateus 24, versículo 34. Então, o que seria então essa grande tribulação que culminou então com a vinda também do Senhor Jesus Cristo? A palavra fala claramente que Israel, por ter rejeitado o Messias, rejeitado a nova aliança em si, eles viria juízo para aquela geração. E isso, então, culminaria com a vinda de Jesus Cristo em juízos, exatamente para Israel. Vamos ver isso em Lucas capítulo 21 e versículo 20. Mas quando vir Jerusalém, então nós estamos falando sobre Jerusalém, não é para o Brasil, não é para os Estados Unidos ou qualquer outro tipo de país, mas sim para Jerusalém. Mas quando vir Jerusalém cercada de exército, saber então que é chegada a sua desolação. Olha só, quando vir Jerusalém cercada de exército, saber então que é chegada a sua desolação. Essa questão de desolação, na verdade, é a destruição. E isso Jesus Cristo está se referindo a uma profecia do próprio profeta Isaías, ou profeta Daniel. Vamos ver isso, Daniel capítulo 9, versículo 26. Olha o que está escrito. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe com letra maiúscula ou minúscula, quando é príncipe com letra minúscula, na verdade não é o príncipe de Isaías 9,6. O príncipe de Isaías 9,6, o príncipe de Isaías 9,6, que fala que é Deus forte, o príncipe da paz, é com P maiúsculo, porque é Jesus Cristo. O príncipe que há de vir destruirá a cidade, é o que eu falei. E o santuário. Qual é o santuário? O templo que Jesus Cristo está falando, que dentro daquela geração ia cair. Então, começou as coisas se encaixaram perfeitamente dentro das profecias bíblicas. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, então estão determinadas as assolações. É o que Jesus Cristo falou em Lucas capítulo 21, versículo 20. Mas quando vir Jerusalém cercada de exército, saber então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela, saiam. E os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Portanto, meu prezado irmão, minha prezada irmã,
quais serão as coisas que Jesus Cristo está se referindo que iam se cumprir dentro daquela geração? Sim, a sua vinda, a grande tribulação, a queda do templo, que estava rolada em relação a isso. Então a palavra de Deus são fiéis e verdadeiras. Aqui nós não estamos discutindo teologia, não estamos discutindo uma filosofia, não. Nós estamos examinando a palavra, letra por letra. Versículo 23. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Portanto, não era ira contra o povo brasileiro, não era ira contra o povo de outro qualquer país, não. Era ira contra aquele povo de Jerusalém. Você deu para entender agora? Sim, perfeitamente, ficou bem esclarecido? Vamos mais adiante um pouco, para que fique mais ainda. Em Mateus capítulo 23 e versículo 34. Vamos começar do 34 aqui. Olha só. Portanto, Jesus falando. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, olha, preste atenção, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Amém? Isso é verdade. Então vejamos, meu prezado irmão, minha prezada irmã, isso aqui é algo muito sério. Por quê? Porque você te livra. Você, como filho de Deus, você vai ser e você crê que você é uma pessoa liberta, mas às vezes por alguns motivos, às vezes, como eu já passei também, nós podemos ser, agora não, mas antes, vamos dizer assim, nós estamos sendo levados por vento de doutrinas que não condiz com a palavra de Deus. E aí te tiraria a liberdade para que você ter que buscar Deus em templos. Porque quando a pessoa está buscando Deus em templos, isso significa que ele desconhece o lugar onde Deus habita. É verdade. E onde é que Deus habita? Vamos ver? Vamos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois do templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha, Deus habita em você, meu prezado irmão ou minha prezada irmã. Deus habita em você. Portanto, mais algumas passagens. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós mesmos? Então vejamos que essa habitação de Deus, ela parte desde quando você nasceu. Não quando você entrou em alguma denominação. Por quê? Porque na verdade você foi chamado como eleita de Deus desde antes da fundação do mundo. É o que diz Efésios capítulo 1 e versículo 4 e 5, olha. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, meu prezado irmão, minha prezada irmã, você dê glória a Deus por isso, por essas verdades que estão sendo agora aqui ditas, que você está ouvindo, é a pura palavra de Deus dentro da sua originalidade. Portanto, a vinda do Senhor Jesus Cristo em juízo que ocorreu no ano 70, ela trouxe justificação para todos. Todos os seus filhos e todos que foram na face da terra foram justificados como? Não tem mais aquela morte adâmica, a morte eterna. Ou seja, porque quando se trata de vida eterna, é algo que decorre em dizer que a vida eterna em Cristo, todos os filhos de Deus já receberam desde antes da fundação do mundo, como nós estamos vendo. Mas a Bíblia fala também
que todos caíram. É o que diz em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituíram estão da glória de Deus. Então, esse pecado em si, ele teve origem lá no Jardim do Éden. Por ele ter origem lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz que todos, na verdade, esse pecado passou a todos, como diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por seu homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, então quer dizer que todos estavam, obviamente, separados do relacionamento com Deus por causa do pecado. E pecado que nós tratamos da pecado de Adão, né? Porque por causa de Adão que toda a raça humana caiu em pecado. Essa é que é a questão. Então, a volta do Senhor Jesus Cristo em juízo, ela veio trazer a reconciliação dos seus filhos com Ele mesmo e prosseguir com a vida eterna. Porque estava, como se diz assim, estava como interrompida a vida eterna. Mas sim, Ele veio restaurar. Como isso ocorreu dentro da palavra de Deus? Vamos ver isso? Vamos, claramente, obviamente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Versículo 17, isso mesmo, 17, 18, 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, você, eu, quando nós nascemos reconciliados. Nós não nos reconciliamos com Deus quando nós colocamos nosso nome num livro de alguma denominação. Deus não tem compromisso com denominação. A realidade é isso. Mas isso é realidade, irmão? Irmão? É realidade. Vamos ver isso? Deus não tem compromisso com denominação. Deus tem compromisso com seus filhos. Vamos lá, em Atos capítulo 17, deixa eu ver se é o versículo 27. Deixa eu ver aqui mais outro. Dentro quanto sistema de ignorância. 26. Aqui. Aqui, versículo 24. Olha só. Deixa eu ver se o versículo 3 aqui. Olha, versículo 24. Atos, capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Olha, se ele não habita em templos feitos pela mão dos homens, aqueles templos que dizem que é igreja, não, igreja somos nós. Nós juntos, unidos no mesmo corpo de Cristo, nós somos a igreja. E lá, aquilo ali não é a igreja do Senhor Jesus Cristo, tá? Inclusive, o Senhor Jesus Cristo já descartou essa condição de você ter que ter lugar específico para adorar a Deus. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Vamos ver isso? Vamos. Em João capítulo 4, versículo 19. Nas palavras de Jesus Cristo para aquela mulher samaritana. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Olha só, vamos como disse, vamos refletir nessas palavras de Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Por que Jesus Cristo falou isso? Quando ele estava falando isso, ele ainda não tinha morrido. O Novo Testamento não tinha validade ainda. Irmão, o que é isso? Não tinha validade? Não. Exatamente o que descreve Hebreus capítulo 9, versículo 16, que um testamento, para ter valor, o testador tem que morrer. Jesus Cristo não tinha morrido ainda. Então, quer dizer, ele ainda, Jesus Cristo, ele espiritualmente ele estava em corpo, ou seja, ele estava em corpo, então espiritualmente ele não estava em nós ainda. Ele não estava habitando em cada um de nós como habita hoje. Então ele disse: a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Olha, veja bem, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Todos os filhos de Deus não sabem a quem adorar. E quem está adorando. E aonde adorar? Ainda tem essa. Porque a salvação vem dos judeus.
Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Viu? Então, quer dizer, você adora a Deus em espírito. É adorar em qualquer lugar. Porque Deus está com você. Após a vinda de Cristo, no ano 70, que se deu-se ali com a queda do templo, também foi restabelecido a igreja, né? A comunhão do próprio Espírito de Deus com o seu povo. É o que diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e 3. Olha só. E eu, João, vi a santa cidade, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa, olha, adornada para o seu marido. Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus será com eles, e esse será o seu Deus. Olha só, essa grande cidade é uma metáfora, tá? Ou seja, essa cidade está simbolizando, ou seja, que é uma metáfora na verdade, se não é uma cidade em si, cujo você pode ver prédios, casas, não tem nada a ver com isso, isso é uma simbologia, que está dizendo que a cidade, na verdade, em si, é a presença de Deus, ou seja, a própria igreja que é a Nova Jerusalém, coroada, ou seja, ela revestida no Espírito de Cristo. Vamos ver isso, mas que a cidade, na verdade, como diz assim, é a igreja. Versículo 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas... Não, pera. Aqui? Oh, não é isso mesmo, tá certo. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Aí vamos ver o que ele vai mostrar. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade. Olha só como a cidade está declarando, está se tratando da igreja. A Santa Jerusalém, que é de Deus, desceu do céu. Então, quer dizer, a igreja, que é a cidade ali, que está a cidade santa ali, a Nova Jerusalém, é a igreja, é a símbolo da igreja. Porque com o versículo 3, ele diz assim, o que diz no versículo 3? E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens. Vamos ver isso na prática? 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, só um momento aqui. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Olha só. Capítulo 6, versículo 16. E que consciência tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse: Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? Isso é uma grande verdade. Nós, na verdade, como cristãos, nós somos gerados pela palavra. Nós somos guiados pela palavra, pelo Espírito de Deus. É por isso que nós estamos ouvindo essas grandes verdades. E assim a gente vai encerrando essa reflexão de hoje. Claro que esse tema é amplo e com muitos detalhes que merecem ser explorados com calma e com base sólida nas Escrituras. Fico aqui o convite para continuar acompanhando os próximos estudos aqui no canal Escatologia Consumada, porque a ideia não é ter uma resposta pronta, né? É uma resposta mais de estimular, né, a investigar, a analisar o contexto histórico e principalmente entender o que a palavra realmente diz, sem medo e sem aquele terrorismo escatológico que tanto se vê por aí. Então, se esse conteúdo te fez pensar, já deixa seu like, compartilhe com mais alguém que também merece repensar este assunto. E se ainda não for inscrito, aproveita agora e se inscreva, para não perder os próximos estudos, tá? Isso é muito importante. E que a palavra de Deus continue te iluminando em toda a sua vida. Amém. Até o próximo vídeo.